Sem mais, Senhor, sem luz, sem mais, Senhor, livra-nos ao preso, pura coração, e a tua palavra, e mais restauração, a cidade clama. Resposta ouvir, fez as nossas vidas prontas, trazemos e te servir, proclamar tua esperança, pois Jesus nos chama pra missão Vimos aí há pouco a música da campanha de Missões Rio desse ano, muito bonita, entoada por cada um dos nossos missionários, e a gente vê aqueles homens e mulheres ali valentes e valorosos que estão aí na linha de frente, tentando responder o chamado da cidade. A cidade clama. Quem responde? Esse clamor da cidade, ele tem que tocar em nosso coração de uma maneira que nós mudemos a maneira como nós vemos as coisas. Esse ano, assim, a campanha de missões tem uma das piores crises que a cidade já passou, sem pensar, pegar a história da cidade, e eu sou novo aqui na cidade, eu tenho 10 anos na cidade, mas os irmãos que nasceram e se criaram aqui, muitos vão ver assim, nunca passamos por nada, por um momento tão complicado como estão passando agora. Eu tenho escutado isso de muitas pessoas, então eu realmente percebo, este é o momento. Mas é o momento do quê? É o momento da palavra de Deus ser pregada, ser anunciada e fazer a diferença em muitos corações. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, assim diz a palavra do Senhor. E nós temos que confiar nessa palavra. E por essa palavra nós vamos responder ao chamado do Senhor. A campanha de missões deste ano, ela nos traz esse apelo. E aí nós pensamos, esse apelo, ele nos chama, ele nos faz uma chamada à prática cristã. Porque, meus irmãos, é muito fácil nós pararmos e começarmos a entrar no ritmo que o mundo já está. O mundo reclama, o mundo questiona, o mundo vocifera, mas e aí? Como é que sai do outro lado? Como é que as coisas se resolvem? Eu tenho falado aqui durante muitas vezes, desde que começamos essas transmissões, eu falo que quase que todo culto é a mesma coisa, dizendo que nós temos a solução. E nós temos que sair da nossa condição e avançar. Deus tem nos chamado a esse, e esse chamado agora na campanha de missões é mais claro ainda para nós, um chamado à nossa prática cristã. Nessa semana nós estudamos nos pequenos grupos algo relativo à retórica. Nós muitas vezes temos visto um cristianismo de retórica, mas isso não tem mais espaço. O cristianismo que o mundo precisa e espera de nós, o cristianismo que Deus espera de nós, é um cristianismo de prática, de ação. Temos que sair da nossa comodidade e avançar. Eu ler com os irmãos aí, queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus, lá em Lucas, capítulo 10, versículo de 25 ao 37, nós vamos passar por eles. Esse texto é um texto muito conhecido. Em muitas Bíblias diz o bom samaritano. Em outras diz o samaritano. Diz a palavra de Deus assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como você interpreta? Como você entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e ame ao próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retirou-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho.
e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuide deste homem. E se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então, Jesus perguntou: qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem, que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Meus irmãos, o chamado é a prática. Tudo começa com esse questionamento, essa indagação do mestre da lei. Ora, os mestres da lei gostavam muito de indagar a Jesus, e até hoje muitos mestres indagam a nós mesmos. Muitas pessoas questionam muitas coisas a respeito daquilo que nós temos como nossa ortodoxia, como nossa regra de fé e prática, a Bíblia do Senhor. E qual é a nossa resposta quando nós somos questionados? Com mais retórica, com uma outra teologia muito bonita? Nós somos muito bons em criar teologias e criar explicações para as coisas. Mas será que nós somos tão bons também para praticar aquilo que nós lemos na palavra do Senhor? A cidade clama. Quem responderá? Quem responderá esse clamor? Aquele mestre da lei não estava respondendo a um clamor, ele estava simplesmente mostrando o seu conhecimento intelectual, retórica. O mundo está cheio de retóricas. As religiões todas, elas têm retóricas bonitas. São raras as exceções em que uma religião prega algo que não seja bonito. Mas não é o bonito que vai salvar o mundo. É a palavra do Senhor. É Jesus Cristo é quem salva. Meus irmãos, nós temos que ter isso em mente. O amor que aquele homem falou que era o cumprimento da lei, se não for prático, não é amor. Temos que ter isso em mente. O amor é prático, assim como a palavra de Deus era para ser prática, porque ela reflete o próprio amor de Deus para nós. O que fazemos com isso? O que temos feito com isso? Tem que parar para lembrar um pouco desse texto, como eu comentei com os irmãos, muitas Bíblias falam o bom samaritano, mas só a ideia de dizer que é um bom samaritano já reflete alguma coisa interessante aí, que a gente podia parar e discutir só isso, se fosse o caso. Não é a ideia dessa noite, mas a gente tem que parar e lembrar, os samaritanos não eram chamados de bom, porque, na verdade, os samaritanos eram os excluídos daquela sociedade. Neles não existia nada de bom. É como se nós olhássemos para o outro sem ser o bom mendigo. Quem que disse que ser mendigo é bom? Meus irmãos, era esse o contexto. E depois desse contexto, sabendo disso, nós podemos agora olhar e entrar nessa história, nessa parábola, e tentar trazer dali uma mensagem que mexa o nosso coração nessa noite. Seja para nós como se fosse um fogo que nos faz avançar. Porque nós precisamos sair das nossas casas, precisamos avançar de alguma forma. Se vamos sair via internet, que seja via internet, mas nós não podemos nos calar. Nós temos que avançar. Temos uma mensagem que tem que ser proclamada, nós temos que avançar, o evangelho tem que ser pregado, e não depende dos anjos, depende de nós. Cada um de nós foi chamado para isso. Meus irmãos, o bom samaritano. Olha só, vamos pensar um pouquinho. Ainda hoje a gente tem várias preconcepções sobre pessoas aí. Tem muitas coisas que a gente olha para as pessoas e diz assim, aquele outro. Mas, como eu comentei, que em todas as religiões pregam a bondade, então, meus irmãos, é mais do que simplesmente fazer um ato de caridade. Tem um grupo de religiosos que diz, sem caridade não há salvação. Só que a Bíblia fala, sem Jesus não há salvação. Somente a salvação em Jesus. Note que existe um engano que se entra junto com essa caridade, e não é isso que a palavra de Deus nos dá. A lógica do amor não é a lógica de caridade, mas é a lógica de se colocar no lugar do outro.
Quando Jesus proferiu essa parábola, ele colocou algumas figuras ali para a gente parar hoje, a gente pode parar e refletir nelas. Note que em todo o texto ele não citou o nome de pessoas. Ele não direcionou a parábola a uma pessoa, mas ele disse certo homem. Esse certo homem podia ser eu, tu ou qualquer uma das pessoas que passaram por nós e tem passado em nossas vidas. Todos estão caídos. Já parou para pensar nisso? A ideia, meus irmãos, é a gente parar e pensar nessas coisas, porque o evangelho é prático. Nós passeamos por aí, andamos por aí, e as pessoas estão ao nosso redor, todas elas caindo no pecado. E o que nós estamos fazendo? Muitas vezes nós passamos de largo. Descia um sacerdote, descia um levita, e descia um certo samaritano. Não era bom, era um certo samaritano. Note, se pararmos para pensar hoje, quem é que vai atender o clamor da cidade que clama? Será que quem vai atender o clamor é o sacerdote? Modelo de santidade, de poder. Muitas vezes nós olhamos a Bíblia e nos maravilhamos com aquilo que Deus propõe àqueles que o amam. Propõe poder. O poder do Espírito Santo está sobre nós. Mas está sobre nós para quê? Vamos lembrar do texto? Jesus se recitou quando estava lá no templo, leu Isaías e disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para pregoar o ano aceitável do Senhor, levar boas novas aos cativos, restaurar as vidas aos que estão mortos. Não um poder para conquistarmos coisas desse mundo, mas é um poder para dar vida ao mundo. Temos essa capacidade, o Espírito Santo já está sobre todos aqueles que creem no Senhor. O que aquele sacerdote fez com o poder que estava sobre ele? Aliás, todo sacerdote, ele era sacerdote porque era revestido de poder. Nós olhamos lá em Êxodo, nós vamos ver claramente isso. Para ser sacerdote, ele deveria ser revestido de poder. Ele era reconhecido diante de todos. Ele tinha trocado as suas vestes. Era colocado sobre ele uma estola sacerdotal, representando o poder. Fosse sobre ele uma mitra e uma coroa. Sobre essa coroa era derramado o azeite que representava o Espírito do Senhor. Então ele tinha um poder terreno dado por aqueles homens, conferido a todos, e o poder divino. Aquele homem que passou, segundo a história, a parábola de Jesus, era exatamente esse, o sacerdote. Era tão santo que ele não podia encostar naquele homem que estava caído, porque a própria lei dizia que ele não podia encostar, se ele encostasse ele ficava impuro. E se fosse impuro, ele não poderia subir novamente ao templo, ele teria que voltar e se purificar. Então ele preferiu fazer o sacrifício no templo do que abençoar aquela pessoa que estava caída. O que é mais importante? Nós fazemos os nossos rituais de santidade para conquistarmos o poder celestial ou conquistarmos as pessoas para Cristo? O que é mais importante? Aquele sacerdote, ele preferiu fazer o quê? Cumprir o seu rito. Muitas vezes nós vivemos uma religião de ritos, mas Deus não nos chamou para ritos. Sim, existe um certo ritualismo, sim. A nossa igreja, a Igreja Batista, é uma igreja tradicional e segue certos ritos, é verdade. Mas isso não é o mais importante. Um belo exemplo disso é o que nós estamos vivendo hoje. Este é o rito de ir à igreja todo domingo. Há quantos domingos nós não vamos à igreja, mas estamos em casa? Mas mesmo assim, em casa, nós temos a chance. Deus tem nos dado a graça, a capacidade de pregarmos o evangelho, de nos encontrarmos. Meus irmãos, o rito pode ser mudado, mas a graça, ela permanece a mesma, porque Deus tem para nós a graça. Aquele sacerdote, ele não entendeu que o mais importante era demonstrar essa graça, derramar sobre aquele homem aquela graça. Era uma ação de misericórdia, muito mais do que os sacrifícios que eram colocados naquele tempo, muito mais do que os ritos que eram feitos, e necessitavam sim da sua santidade, necessitavam sim do seu poder, mas muito mais do que isso. Aquele homem caído necessitava da sua mão. Ele não tinha entendido.
Jesus vai falar isso lá em Mateus 9:13. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Todos nós pecamos, destruídos fomos a glória de Deus. Quando nós apontamos o pecado do outro, nós verdadeiramente estamos apontando para nós mesmos, é como um espelho. Porque todos nós pecamos. Ah, mas o meu pecado é diferente. O seu pecado se torna tão impuro quanto o outro. Todos nós pecamos. Porque nós pecamos, nós podemos olhar para o outro e não temos agora a capacidade de passar de largo, nós temos a capacidade de levantar aquele, estender a mão. Santidade e pureza, sim. Mas profunda misericórdia. Deus tem para nós algo tremendo. Aquele sacerdote da parábola não entendeu isso. E porque não entendeu isso, não pôde exercitar aquilo que Deus tinha de mais profundo para ele, que era a demonstração do amor. O próximo que desce e passa de largo é o levita. Vamos agora nos colocar nessa mente do levita. O que era o levita? O levita eram os descendentes de Arão. Nós vamos ver lá em Êxodo 29. O que esses homens tinham? Desde o ventre da sua mãe, eles eram consagrados. Todo levita que nascia levita. As pessoas não se tornavam levitas, elas eram levitas. Elas nasceram na tribo de Levi. Foi a única tribo entre as 12 que não se rendeu ao touro de ouro. E por isso Deus fez dela uma tribo de sacerdotes. Deus fez da tribo de Levi uma tribo de sacerdotes. Separou, derramou sobre ela uma pureza tremenda e deu a eles a chave da religiosidade de Israel. Irmãos, isso não é pouco, isso é muito. Eram os levitas que conduziam todo o templo, o serviço do templo. Hoje nós falamos aí no nosso meio evangélico, o levita, aquele rapaz que toca, a gente brinca muito com o Rubem. Mas, na verdade, é mais do que isso. O levita do Antigo Testamento, ele só foi ser introduzido música no Antigo Testamento na época de Davi. Até então, a função do levita era muito mais simples. E muito mais abençoadora. Porque era mais de tocar uma flauta do que cantar. Ele tinha que preparar todas as coisas, era responsável por tudo. Tudo no templo era o levita que fazia. O sacerdote vinha e ministrava. O levita fazia todas as coisas. Tudo. Quem carregava o pesado da arca era o levita. Aí, quando a gente começa a estudar um pouco sobre o que é ser levita, as pessoas dizem assim, não, mas eu não quero ser levita. Meus irmãos, é isso. A nossa religiosidade, muitas vezes, nos torna como esses levitas, tão preocupados com as coisas do templo, que esquecemos das pessoas que vão dentro do templo. Olha, a gente fica olhando assim, quantos templos suntuosos que foram criados nos últimos anos. E não estou falando de igreja católica, estou falando entre nós, evangélicos. Meus irmãos, para que um altar de ouro? Para que nós precisamos de templos com luxo? O templo só tem uma função no nosso tempo. O templo só tem uma função no nosso tempo. Nos reunirmos. Eu nunca esqueço a passagem que o pastor Raimundo teve lá no início do seu ministério, onde ele colocou os jovens a estudar a Bíblia debaixo de uma árvore. Porque é isso mesmo. Qualquer lugar onde se unirem 2 ou 3, ali o Senhor estará. Esse é o seu templo. Claro que eu não vou dizer assim, não precisamos de templo. Claro que precisamos, é bom ter um lugar gostoso para a gente sentar, conversar, estar juntos. Eu creio que a igreja precisa disso, mas eu creio que a igreja não é isto. Nesse momento que nós estamos aí há tanto tempo sem abrir o templo, mas estamos com a igreja aberta para mostrar e para provar para cada um de nós que a igreja é mais do que o templo. As pessoas são mais do que os ritos. Nós temos um trabalho a fazer que vai além daquilo que as pessoas conseguem ver, porque a nossa obra é espiritual, meus irmãos.
Meus irmãos, nós somos chamados para uma obra que vai além daquilo que nós podemos pensar e imaginar. Deus conduziu a cada um de nós para essa graça e sobre nós derramou o seu Espírito para que nós vamos e anunciemos o Evangelho a toda e qualquer criatura. O levita não tinha entendido isso, que desde o ventre ele foi chamado para isso. Nós fomos chamados para isso, não podemos negar isso. Aquele homem que passou de lado, ele negou o seu principal papel. O seu principal papel não é abrir e fechar templo. Não é limpar o templo, é levar pessoas a Deus. O culto do Senhor, o culto ao Senhor, ele não se dá no templo, ele se dá dentro de cada um de nós. Nós não vamos à igreja para cultuar, nós vamos para nos reunir com os irmãos e juntos cultuar. Nós não vamos assistir um culto, nós participamos de um culto, nós fazemos parte da grande obra do Senhor, que se dá todos os dias, cada um de nós. Meus irmãos, o evangelho é prático. A chamada da música para nós é prática. A chamada deste tempo, da cidade para nós, é a prática do evangelho. Qual tem sido a nossa prática? Nós temos sido coerentes com aquilo que nós temos como nossa chamada de vida? Ou temos negado essa chamada e temos nos acomodado diante de uma religiosidade retórica? Temos que avançar. É tempo de fazermos a diferença. O mundo clama, espera por nós. Se nós não fizermos, as pedras vão clamar. Eu não quero pedras falando de Jesus, eu quero eu poder falar de Jesus. Eu não quero que aquela mureta fale, eu quero que eu passe naquela mureta e fale para todos aqueles ali que existe um Deus que pode tirar dali, pode livrar eles de todos aqueles mal que eles estão fazendo ali. Deus tem um propósito para cada um de nós, em todos os lugares, onde quer que nós estejamos. Deus nos colocou nos lugares mais diferentes, para que ali pudéssemos fazer a diferença. Deus não escondeu-nos, mas Ele deu a nós uma luz que faz com que os outros olhem para nós, e nos colocou em lugares de evidência, onde quer que nós vamos, nós sempre estamos em evidência, e as pessoas esperam de nós uma palavra. Sempre. É na fila do banco, é no ônibus, é no trânsito. Todos os lugares mais comuns, é ali que começa a nossa adoração e o nosso louvor. O nosso culto é diário, aonde quer que estejamos. Eu não tinha entendido isso. Meus irmãos, religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Isso é religião. Quer ser religioso? Então faça isso. Quer avançar ainda mais? Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Faça isso. Essa parábola nos traz isso. Jesus deixa claro isso para nós. Mas nós parece que esquecemos. Uma mensagem tão simples, uma palavra que é conhecidíssima, mas nós esquecemos o nosso dia a dia. Trocamos por várias desculpas. Assim como aquele homem da lei tentou se justificar, nós somos indesculpáveis. Paulo fala isso. Somos indesculpáveis. O Espírito Santo já está sobre nós. A graça do Senhor já foi nos revestida. Então agora não temos mais nada. Temos que avançar. Nós não temos mais desculpas para dar a Deus. Meus irmãos, temos que avançar. O samaritano, meus irmãos, ele é um exemplo de compaixão e graça. Compaixão e graça. A misericórdia foi algo assim que brotou no seu coração quando ele se colocou no lugar daquele que estava caído. Vamos lembrar quem era o samaritano. O samaritano era aqueles que eram totalmente rejeitados pelos judeus. Eram rejeitados porque desde o tempo de Roboão houve a cisão entre o reino norte e o sul, e aí o que aconteceu? O reino do norte ficou na Samaria. E aquele reino se rendeu ao Baal e todas as espécies de deuses. Aquele povo todo se misturou com as outras etnias que estavam ao redor. E por isso eram rejeitados pelos do sul. Mas os do sul esqueceram que, mais do que todos esses pecados, muito maior do que eles, existe a graça do Senhor. Aquele samaritano, ele exercitou aquilo que os judeus não podiam entender. A graça. A misericórdia se renova. Mesmo diante de pecados terríveis, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meus irmãos, a graça suplanta todas as coisas, então não existe um maior pecador. O maior pecador que eu conheci era eu. E Jesus tocou na minha vida.
Meus irmãos, não existia ninguém mais terrível do que eu, porque eu, no meu coração, tramava maldades. E Deus trocou meu coração. Eu era o samaritano. É de verdade. Cada um de nós, meus irmãos, Deus fez uma obra tremenda para que nós pudéssemos fazer uma obra tremenda na vida dos outros e fôssemos testemunhas para os outros. As pessoas olham para a minha vida hoje, olham como era antes, aqueles que me conheciam lá atrás, e dizem, esse não é o Maurício, é o outro Maurício. Tem até um pastor que dizia que o meu nome não era Maurício, era Bom Maurício. E tanto que mudou. Meus irmãos, Deus tem algo tremendo. A gente analisa essa parábola sob o olhar de hoje. Alguém ainda vai dizer que, ser samaritano não dá, pô, olha só, o cara trabalhou, fez todo esse negócio, ainda teve que pagar a conta, carregou o cara nos ombros, e depois ainda teve que pagar a conta. O mundo não quer ser samaritano, o mundo quer ser sacerdote. Ter a pompa, ter o poder. O mundo quer ser religioso, tal qual o levita. Está ali, na vitrine, aparecendo nas rodas. Mas o samaritano não. É aquele que passa de largo e ninguém percebe. Mas aquele que necessita, sente o seu toque. Sente o verdadeiro poder, que não vem de Samaria, mas vem dos céus. Meus irmãos, é o poder da graça do Senhor, revelada na vida daqueles que o amam e se entregam verdadeiramente. Fomos chamados para uma vida prática. Não fomos chamados, tirados do lamaçal onde nós estávamos, para sermos mais um. Não somos mais um. Olha só o que a palavra de Deus nos fala em 1 Pedro 2,9. Esse texto é lindo. Ele diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Amados, olha só que termo maravilhoso, amados, exorto-vos com peregrinos, estamos passando por essa terra, forasteiros, não somos daqui. Quais sois? A vós abstês de paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquele que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus. No dia da visitação. Meus irmãos, assim sejamos nós. No passado éramos como aquele samaritano rejeitado, mas agora somos enxertados na videira verdadeira, Jesus Cristo, e por ela temos acesso ao Pai. Somos agora herdeiros do reino de Deus, chamados para anunciar aquele que fez todas essas coisas, aqueles que ainda estão perdidos, caídos pelo caminho. A cidade clama, e quem vai responder? Somos nós, são esses que têm que responder, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, aqueles que têm a capacidade de falar algo que o mundo não conhece. Jesus Cristo não é conhecido pelo mundo, nós é que temos a capacidade de levar Jesus Cristo ao mundo. Meus irmãos, temos que acordar diante dessas coisas todas. Que faremos, então? Vamos responder esse chamado, mas de forma pronta, com a prática, não só de retórica, mas pronto, vamos fazer algo. Quando nós damos a nossa oferta, damos o nosso dízimo, nós estamos contribuindo, a fazenda é prático. Todo e qualquer centavo que cai no gasofilácio é esparramado por esse mundo, vai para até o Japão, mas também está aqui no Rio de Janeiro, em cada uma das ações que a Convenção Batista Carioca faz. Nós contribuímos, nós podemos dizer, nós somos participantes. Quando vocês olharem lá para a Cristolândia, vocês podem dizer, eu faço parte desse trabalho. Eu e a minha igreja, nós colaboramos com isso, nós fazemos parte. Quando vocês olham para as pessoas que estão aí nas penitenciárias, pregando no centro do evangelho, vocês podem dizer, eu estou lá também junto com o missionário. Vocês podem dizer, lá naquele funeral,
São João Batista, lá tem um missionário. Nós estamos lá. Todos nós estamos lá. Agora, nós podemos fazer algo mais prático ainda. Nós podemos mandar uma mensagem, nós podemos ir até lá, nós podemos fazer algo diferente. Deus está nos chamando nesse tempo para fazer a diferença. A cidade clama. Todos estão necessitando de algo. Nós temos esse algo. Jesus Cristo. Meus irmãos, não dá para permanecer calado. A verdadeira religião é esta, de ação. Deus não chamou ninguém para virar estátua. Deus chamou para a vida. A palavra de Deus, ela nos traz uma vida tremenda. E ela não chama de uma vida qualquer. O mundo tem vidinha. Nós temos a verdadeira vida. Vim para ter as vidas e a tenho em abundância. Olha, essa palavra assim, ó, é aquilo que sobeja. A vida sobeja em nós. Nós temos que levar essa vida para aquelas pessoas do nosso lado. Aquelas pessoas que estão caídas pelo caminho, mortas em seus delitos e pecados. Nós temos a vida que eles precisam. Não podemos nos acomodar, não podemos passar ao largo como fizeram aqueles homens, não. Não podemos ser como aquele sacerdote, como aquele levita, mas que sejamos como aquele samaritano que teve compaixão, demonstrou graça, e os seus atos de misericórdia salvaram aquela vida. A palavra de Deus não fala que aquele homem que estava caído, se era um samaritano, se era um judeu, se era um romano, ele não fala. Mas fala que aquele homem estava descendo de Jerusalém. Ora, as pessoas que subiam em Jerusalém subiam para adorar. E as que desciam, desciam depois da adoração. Imagina só. Deus nos chama para estar neste momento, intercedendo, fazendo algo. A ação está nas nossas mãos. Não podemos nos calar. Temos que anunciar. Temos que viver. Quem vai atender ao clamor? O clamor da cidade, quem vai? Quem irá? Ora, meus irmãos, o apelo que eu faço nessa noite aos irmãos, a todos, é para que coloque a sua vida diante do Senhor nessa hora. Olhe para dentro de si mesmo e veja qual é o cristianismo que tu tens vivido até aqui. Julgue a si mesmo. Olha como é que o mundo tem olhado para ti, o que ele tem visto. Agora olha para si mesmo e veja como é que Deus tem visto a tua vida. Aquela mácula, aquela mancha que tem carregado dentro de ti, o pecado, aquele escondidinho, é a hora de abrir mão dele. É a hora de tu verdadeiramente se agarrar a Cristo e dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não olha para as suas dificuldades, porque todos nós temos dificuldades. O apelo que eu faço para ti nessa noite é para que tu abra mão das dificuldades. Deixa que Deus transforme as suas dificuldades em facilidades. Deixa que Deus use os teus talentos e te enche com outros tantos que tu nem sabia que tinha. Entrega verdadeiramente o teu dia a dia a Ele. É mais do que simplesmente dizer assim, Senhor, não. É entrega incondicional. Dizer, Senhor, olha só, aonde eu caminhar vai ser solo santo. Porque eu estarei lá e tu estás comigo. Não importa por onde eu for. Eu serei teu em todo o tempo. E tu serás meu em todo o tempo. E todo olho verá em mim a tua graça sendo manifesta. E eu manifestarei ao mundo, através das minhas ações, meus atos. Meus irmãos, o apelo bíblico nessa noite. Tem muitas pessoas que ainda sabem assim, mas eu tenho dúvida. Se tu ainda tem dúvida, então meu apelo ainda é mais profundo. É para que tu aceite Jesus Cristo como Salvador da tua vida. Sem reservas. Se ainda existem reservas, é porque tu ainda não é um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não tem reserva para Deus. Ele se entregou. Isso é chamado cristão. Pequeno Cristo, que faz segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus que nós vemos nessa noite nos diz, resumidamente, a isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Aí esse Deus mostrou na sua parábola, Jesus Cristo mostrou 3 figuras centrais: o sacerdote, o levita e o samaritano. Qual desses 3 que parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Essa mesma palavra de Jesus, eu falo para ti nesta noite. Vai e procede tu de igual modo. Quem irá? Nós vamos. Não passo que nós, pastor Raimundo, não passo dessa geração, a geração que vai fazer a diferença. Nós somos a geração que vai fazer a diferença. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. E a palavra do Senhor seja manifesta em todos nessa noite. A graça do Senhor possa invadir cada coração e nós possamos verdadeiramente viver segundo o Evangelho do Senhor. Não só de retórica, não só de palavra, mas vida, a prática. Evangelho é prática. Deus nos chamou para isso. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.